Você sempre foi levado ou não? Ah, cara, minha mãe diz que não, né? Dona Litinha, que Deus a tenha. Seu Crisan, paraibão. Também. Conheci seu Crisan, gente boa Ah, demais. mais caseiro, assim, mas moleque da Baixada saía pra rua pra brincar, soltar pipa, jogar bola de gude, peladinha, ali na Praça Santos Dumont. Maravilhosa, cara. Meu irmão. O cara se perdeu. Se perdeu na Copa de 70 e o que a dona Crisinha? Não. Dona Litinha. O que ela fez? É que o nome dela é melhor chamar de Litinha. Eu sei. O nome era Moisés Lita. Moisés Lita. Aí ele tinha. Meu avô Moisés, minha avó Carmelita e aquela Juntou. coisa na época. E tinha isso, né? Tinha Moisés com Lita e Moisés Lita, aí ficou Tinha. Lita, Litinha. E assim, a história é que o meu tio, que tinha uma condição financeira melhor, levou a família toda lá para Petrópolis, que ele tinha uma casa lá, para assistir a final da Copa do Mundo. Foi a família toda, né? Então, eu, criança, nem lembrar, né? Assim, ao longo da história, o pessoal foi falando. E aí, Brasil campeão do mundo, meus primos saíram pra rua pra festejar, comemorar. E eu, criança, tu vi meus primos saindo, saí atrás. Deu o pé. Meti o pé. Literalmente, meti o pé. E aí? E aí, assim, aquele tumulto na rua, lotado e tudo, eu me perdi. Me perdi ali na rua mesmo, né? Tumulto. E aí, ó. Isso aí é normal. Vambora. Aí, rapaz, eu só me lembro que eu falava, uma família, né, me encontrou e falava, eu moro na casa de Muro Rosa, era o que eu lembrava dali. E quantas casas de Muro Rosa Mas teriam mesmo lá? já assim, na rua, a família saiu pra me procurar, porque meus primos voltaram, eu não tava junto. Porra, 3 anos, eu tava brother. com ele. 3 Só que a minha mãe ficou em casa orando ali, rezando, com o pé esquerdo do meu pezinho que ficou em casa, do sapato. E ela dizendo, um dia eu vou ver o meu filho jogar na seleção. A fé da mãe, né? Aquela coisa de profetizar, de acreditar que, né, o filho aparecer, aquele desespero, né? Pô. E ao longo da história ficava isso, todo mundo falando, né? Ainda mais quando eu comecei no futebol, que eu fui com 11 anos de idade pro Flamengo, todo mundo falava isso. Pô, sua mãe falou que um dia você ia jogar e tal. Aquela coisa ali. As pessoas da família da mais família chegados, foi amigos mais contando, chegados. e eu, pô, aconteceu isso mesmo. Mas assim, o sonho, né, de uma criança de Nova Iguaçu que saiu com 11 anos para tentar ser um jogador de futebol, 24 anos depois, aquela fé, né, da dona Litinha, o acreditar, o profetizar, acontece, né, de eu chegar e jogar e depois de 24 anos sem ser campeão, o Brasil Foi marcante. foi naquele dia ali. Mas é uma história que aconteceu, a família toda fala. Não, essa história é muito... É ter fé e acreditar, Porra, né? essa história é sensacional. Você vê que um garoto de 3 anos sai pra comemorar... Ele nem sabia o que ele estava comemorando. Ele nem sabia, ele queria brincar. É na verdade, boa. é verdade. Ele queria brincar. Aí ele sai, aí se perde. Aí a mãe começa a orar e começa a suplicar, ele tem que voltar. E se ele voltar, ele vai jogar na seleção brasileira. E em 94, esse mesmo garoto... Vira tetra. Realmente, essa história é maravilhosa, Irmão, assim, é incrível, até eu falo, né, pela dona Litinha, assim, o poder da oração. Uma fé e oração que ela realmente faz na vida das pessoas, né? Sensacional. Então, assim, é incrível. Essa eu não sabia. Essa eu não sabia. Você tá vendo? Tem que pesquisar. Essa eu não sabia. Mas fala pra mim, Zinho, e aí, 11 anos de idade, Nova Iguaçu, depois disso, se passaram aí, né, 7 anos. E aí, como é que foi? Como que começou essa carreira do futebol? Vocês que são da Baixada, né, quem é lá de Nova Iguaçu, sabe do local que eu vou falar, assim, minha infância foi ali, né, meu pai motorista de caminhão, minha mãe do lar, e colégio, estudava no Monteiro Lobato ali, na Governador Portela, eu morava ali, lá no finalzinho, depois do parque, né, o Parque Santos Dumont, lá que tem, a pracinha, e ali era o meu habitat de diversão. Um belo dia, assim, eu jogando bola ali na pracinha, o professor Paulo César, Fala Fino, trabalhava no Correio nessa época, passando de bicicleta, viu aquelas crianças jogando ali, parou, ele como olheiro, como gostava de futebol, olhando, me viu jogando e me chama para jogar no time que ele era treinador lá.
uma americana, que eu não sei porquê foi parar em Nova Iguaçu, tinha um curso de inglês lá, o ICB, o Instituto Cultural Brasil Estados Unidos, e ela amava futebol e bancava um time de futebol para jogar finais de semana, e o Falafino era treinador. Aí eu, pô, molequinho, 10 aninhos, assim, 9, 10 aninhos, não sabia quem era, aquela Sim. coisa. Mas ele conhecia meus primos, foi na minha casa, pediu aos meus pais, e aí liberou para mim ficar jogando, né? Legal. E nisso ele marca um jogo contra o Flamengo, contra o Mirim do Flamengo. Na iminência de o Flamengo olhar, o treinador observar, e se gostasse de algum garoto ali, esse garoto fosse convidado. Nós fomos de Kombi. De Nova Iguaçu para São Cristóvão. O jogo foi no 21º quartel do Exército que fica em São Cristóvão. Fica, no campo de São Cristóvão. Aí a gente chegou ali, né, aquela molecadinha, a gente tudo na Kombi apertado. O Flamengo chegou no ônibus, os moleques tudo uniformizados, a gente olhava assim, caramba. Bom, final da história, 3-0 pra gente. No Flamengo. E eu meti gol, fui bem, e aí foram selecionados 6 garotos, né? E eu era um desses. O treinador do Flamengo era o Carlinhos, violino. O Carlinhos? Ele era o treinador ali do Mirim Infantil. Caramba. E aí começa ali a trajetória. Eu vou pra lá, fazendo teste, treinando. O Falafino levava a gente. E eu fui aprovado, federado. E o Flamengo contrata o Falafino como goleiro oficial do Flamengo na Baixada, no campo do Cabo Sul. Ele sai do Correio para ser funcionário do Flamengo. Daquele jogo ali. Eu vou pro Flamengo, o Falafino vira olheiro, leva outros jogadores, vários jogadores da Baixada, depois, né? Mas tudo começa com essa história. E ali começa a minha trajetória, mirim, infantil, juvenil, juniores, até chegar ao profissional. O Malhado foi nessa... Assim, ele é Foi depois de você depois, um pouquinho, mas então, foi do Falafino também. Essa primeira leva foi eu, Cueca, Celcinho, Adriano, Reinaldo e Ricardinho, goleiro. Na primeira leva o Ricardinho, o Cueca e o Adriano, acho que já... Não. E o Adriano já não fica. E o Celcinho já não fica, por causa da idade. Fica eu, o Reinaldo, que era um lateral esquerdo de Nilópolis, e o Adriano. Nós três, a gente continua fazendo os testes. No final fica eu e o Reinaldo, lateral esquerdo, aprovados e federados. E disso, né, como eu começo a me destacar, o Flamengo abre um núcleo e o Falafino vira funcionário do clube e na iminência de captar jogadores da Baixada. Aí vai Malhado, vai vários jogadores, Gessimar, muita galera, Pintinho, Uma galera boa. Zé Carlos, muitos jogadores passaram ali pelo núcleo, mas aí já o Falafino já era aquele olheiro que levava já direto para lá. Pintinho era o que era para poder substituir o Zico, tinha aquela história que o Zico deu o Zico deu a chuteira chuteira da chuteira para ele. Pintinho era da Baixada? Era da Baixada. Não sabia também, que legal. Assim, o Falafino eu conheci ele, né? Conheci ele há pouco tempo, pô, muito, muito legal, assim, a história. Meu amigo Muito até bom. hoje Isso está é junto. interessante a gente bater esse papo de começo de carreira, porque a quantidade de garotos que estão na pista, literalmente, né, que hoje são basicamente a salvação da família. A gente tem esse parâmetro. E eu quero dividir aqui com o Zinho uma situação, porque eu não sou da Baixada, eu sou de Irajá, sou nascido e criado em Irajá. E tem um cara que você conhece que teve essa mesma trajetória, Rogério Lourenço. Jogou comigo. Eu sei disso. Fomos campeões juntos. Sim, exatamente. O Rogério foi criado comigo, no mesmo conjunto habitacional em Irajá. Zagueiraço. Né? E o meu pai ajudava o Rogério dando o dinheiro da passagem dele para ele pagar, velho. A história do jogador de futebol, né? Ninguém sabe o que passa. Essa. Olha só que interessante. É a história dele, é a história do Rogério. A mãe do Rogério era manicure. Entendeu? Era manicure. Então, criava ele com uma situação assim muito... E o Rogério era goleiro, cara. Era goleiro da pelada nossa. Era goleiro. E depois com esse zagueiro de seleção brasileira, esse cara, esse zagueirão, capitão e tal, batia a falta como ninguém. Muito bom jogador. Muito bom jogador. E é a realidade de muitos desses garotos. É bom que a gente coloque esse papo. É a realidade desses garotos que às vezes
o pai joga uma responsabilidade muito grandezinha. Precoce demais. Precoce demais. E é bom que a gente, de repente, pontue essa situação, porque na situação financeira que tá, o garoto joga um pouquinho de futebol na Baixada, na Zona Oeste, na Zona Norte, vai ser jogador porque é o futuro nosso. Eu tô E assim, errado, mas não? essa questão da responsabilidade. Tem isso aí. Essa questão da responsabilidade é interessante que a gente realmente fale para os pais e tal, porque assim, querem botar carga no garoto de que vai resolver o problema de toda a família. Vai resolver o problema financeiro de toda a família. E não é assim. Acho que é menos de 1% que se vira realmente jogador de profissional, atleta de alto nível, né? É muito difícil, não é uma carreira fácil. Não, assim, é uma profissão maravilhosa, abençoada, né? Requer, Tirar aqui, claro, tirar. como toda profissão, né? Precisa da sua dedicação, da sua abdicar de várias coisas, né? A carreira do jogador é assim. Agora, não pode tirar da criança a infância dela, né? Tudo que... Hoje em dia a coisa se profissionalizou, né? Que o atleta, o garoto, né? Ele é muito mais cuidado pelo clube, né? Aquele que tem o talento e tudo, que vê ali naquele garoto uma condição, tem o dom, ele é bem auxiliado, né? Com o colégio, com os estudos, com ajuda de custo. Acaba que a família, né? Também é assessorada. Sim. Agora, no meio do caminho, pode não acontecer. Isso pode frustrar e trazer uma carga emocional para essa criança, já que é depositado nela toda uma solução para a vida da família toda. Então tem que ser equilibrado, né? Mas assim, hoje os clubes com atendimento psicológico, né, que tem, né, toda uma estrutura para tentar formar o atleta e saber dividir essa responsabilidade, né? Um tempo atrás, assim, a família, né, que era quem assessorava isso tudo e às vezes não estava preparada para isso. Sim. E depositava na criança realmente uma carga excessiva, né?